Você já testou de tudo. Cloud Code, Codex, já testou N8N, tentou implementar uma IA de atendimento, ou até mesmo usa a IA no dia a dia da sua empresa. Porém, se você só usa ela em etapas que ainda precisam de você para executar, meu amigo, você não colocou a IA dentro da sua empresa, e sim só colocou a IA ao redor dela. E se você sofre e é custoso achar uma ferramenta que funcione, que se integre com os seus sistemas e os seus processos, é porque você está utilizando a IA do jeito errado. E nesse vídeo aqui eu vou te dar o beabá de como implementar a IA nos processos da sua empresa e já sair desse vídeo aqui com um processo elegido para você automatizar em apenas 7 dias. Tá duvidando? Então fica aqui no vídeo comigo que eu vou te mostrar como. Fala Alien, eu sou o Eduardo Carizia e você está no canal Automatiza aí, o seu canal especializado em automações com inteligência artificial para negócios. E bom, como vocês sabem, eu não gosto de enrolação. Bora aqui para minha tela que eu vou te mostrar o porquê que até hoje você não conseguiu se aquietar com uma ferramenta e não conseguiu estabilizar o seu processo. Toda vez você tem que dar manutenção, toda vez alguma coisa sai fora do esperado e sua operação acaba ficando mais atrasada e mais atrapalhada por causa da IA. Então, se você ainda usa a IA desse jeitinho aqui, olha só, pedindo para ela resumir uma reunião, enviar um e-mail, criar um texto para proposta, gerar um relatório, a IA ali atuando em tarefas soltas, como eu disse, você não tem uma IA, ela não entra no fluxo da sua empresa, você tem uma IA em volta da sua empresa. Agora, quando você tem uma IA dentro da sua operação, com processos definidos, com horários para executar tal coisa, então, uma vez por dia a IA executa uma rotina, uma vez por semana, enfim. Quando você tem isso aqui validado, aí sim, você pode dizer que você tem um processo automatizado com IA. Então, o que acontece muitas vezes? Você usa a IA para escrever textos, para escrever relatórios, isso já ajuda um pouco, só que ainda não automatiza a rotina da sua empresa. A sua equipe ainda fica copiando dados, conferindo planilha e cobrando algumas pendências manualmente de outras pessoas. Agora, quando você tem a IA dentro da sua operação, você tem primeiro, né, os inputs, então os documentos, dados, informações, e-mails, eles ficam armazenados em algum lugar, seja até mesmo um escaneamento de documento. Então, você recebeu uma folha, uma guia de alguém. Você escaneia isso e deixa salvo num drive, deixa salvo no computador, porque depois de um tempo, quando for para ser executada a rotina da IA, você vai ter lá o seu agente de IA entrando naquela pasta, coletando aquelas informações e gerando o relatório. Então, informações chegam, seja de cliente, sistema que você tenha ou planilhas, porque a IA também consegue abrir o Google Chrome, sair clicando nas coisas e coletar as informações que você quer. O que vai acontecer muitas vezes quando você tem um sistema fechado, por exemplo, um sistema que não tem integração API, um sistema que não tem conexão MCP, que é o grande caso da maioria dos ERPs aqui brasileiros e dos sistemas que a gente tem hoje. Os sistemas industriais, os sistemas comerciais de empresas que não são digitais, empresas físicas, eles ainda não estão se adaptando tão rápido para IA, para conexões MCP, para conexões API. E, infelizmente, a gente, como empresário, tem que se adaptar ao que a gente tem de ferramenta. Então, a IA vai coletar esses dados, processar e organizar esses dados, seja gerar um relatório, seja mandar e-mail para alguém. Por exemplo, você botou para IA, se um vendedor cair a performance no mês, você pega e manda um e-mail para ele listando o que ele está fazendo de errado, consulta as conversas que ele teve com o cliente, analisa isso dentro de um CRM. Ou quando um cliente que costuma fazer uma determinada quantidade de pedidos decai um pouco, começa a pedir menos, mandar um e-mail para esse cliente perguntando se está tudo bem. Então, todo esse processo que é trabalhoso, manual, porém repetitivo e que não exige uma dificuldade técnica tão grande, a IA resolve muito bem. Então, aí no meio desse processo, você pode, isso aqui é opcional, colocar uma pessoa para revisar e decidir se a IA vai executar aquilo ou não, e depois você tem o resultado registrado e gerado ali, tá? Aqui eu separei os 3 casos mais comuns de uma IA superficial. O primeiro caso é quando você coloca uma IA com uma ferramenta que depende de alguém lembrar a usar aquele agente, aquele squad, ou seja, ainda fica
na mão do erro humano. Porque se a pessoa não lembrar de realizar aquela rotina, se a pessoa estiver atolada com outra parte do operacional e não conseguir apertar o botãozinho para a IA funcionar, você ainda está tendo uma IA superficial, você não tem uma IA autônoma que sabe quando ou não agir, tá? Ah, Edu, mas como que eu implemento isso na minha empresa? Fica tranquilo, essa aula aqui a gente não vai falar de ferramenta, eu vou falar de metodologia e no finalzinho eu vou deixar o link de uma aula de mais ou menos 45 minutos, onde eu vou te mostrar quais ferramentas utilizar e como ter isso na prática implementado na sua empresa, tá bom? Continua aqui comigo então. Esse aqui é um dos casos. O segundo sinal de quando você tem uma IA superficial é o quê? Quando você gera um resultado com a IA, então pode ser esse resultado gerado manualmente ou já automatizado, porém esse resultado aqui ele não serve para nada, ele não entra em nenhum processo, ele vira só mais um relatório perdido ali. Então, beleza, você quer que a IA faça levantamento de vendas ali, né, dos seus vendedores, qual que vendeu mais, qual que vendeu menos. Tá, mas para que você quer isso? Você quer um relatório de vendas para você poder cobrar um vendedor, vamos supor. Não é mais fácil você pegar, definir um critério para IA, quando a performance de um vendedor semanal cair abaixo de 20%, eu quero que você mande um e-mail para ele, porque senão o trabalho vai continuar sendo seu. A IA só vai te poupar de pegar e abrir lá o sistema para pegar uma informação. Ela não vai automatizar uma rotina que você já tem e que leva tempo de você ou de algum gerente da sua equipe, enfim. E o último sinal aqui desses três é justamente quando a equipe continua refazendo essa rotina manualmente, com o auxílio da IA ou não. Um exemplo claro é isso aqui, ó. O ChatGPT cria um resumo de alguma reunião, de algum relatório, mas ainda depende de alguém para copiar, ajustar, enviar esse relatório por e-mail e controlar tudo à mão. Ou seja, o que fica de lição disso? Se essa IA, se esse processo, se esse sistema que você contratou não automatiza a rotina, ainda é só um processo e um teste solto, tá? Então aqui, trazendo mais para a parte prática, né? Um relatório semanal. Então qual que é a situação? Então toda segunda-feira alguém tem que coletar dados, conferir planilhas, montar um resumo e mandar para um gestor. Pode ser comercial, pode ser de marketing, pode ser de produto, o que seja. Qual que é o problema aqui? A rotina ainda vai depender da memória de uma pessoa e sempre pode atrasar. A pessoa passou mal, a pessoa ficou doente, não foi na empresa por algum motivo, enfim. Imagina só, você tem uma equipe ali dependendo desse relatório dessa pessoa, ou você tem um processo já automatizado com IA dependendo disso, porém, o erro de uma única pessoa vai acarretar no bloqueio de várias tarefas da equipe para aquela semana. Erro esse que você acha, a pessoa atrasou só 1 hora, então isso só me custou 1 hora. Não, meu amigo, porque custa 1 hora dessa pessoa, mais o tempo que vai ter que remarcar a união e alinhar todos os funcionários, todos os membros daquele setor. Ou seja, você vai ver isso, só aí você perde 20 a 30 horas somando ali todo mundo, tá? E com a IA, né, fica muito mais fácil. A IA consegue organizar os dados, destacar o que falta e já preparar esse rascunho para a revisão da equipe, certo? E daí a equipe, né, a pessoa ali responsável, só revisa e decide, sem precisar ficar recomeçando do zero, sem a equipe ficar sem o relatório, tá? Então, por exemplo, antes, o processo que era manual, a pessoa tem que ir lá, abrir, coletar os dados de várias ferramentas, de várias fontes, analisar Facebook, analisar Instagram, analisar YouTube, métrica, blog, relatório de páginas de anúncio, conferir tudo isso aqui e consolidar essas informações, montar um resumo no Excel, ficar lá copiando e colando tabela, enviar para um gestor, certo? E isso gera atraso, retrabalho, erro manual dessa pessoa, principalmente parte financeira, pode ter muito erro manual quando mexe com muito número, porque a gente é humano, a gente é fadado ao erro, né? E já com a IA, poxa, você tem ali uma IA que vai fazer todo esse processo, então, abrir o Facebook, abrir o Instagram, abrir o YouTube, TikTok, coletar essas informações aqui, óbvio, gerando relatório de marketing, por exemplo, vai ver o que o pessoal está falando, o que eles estão pedindo, qual concorrente que fez uma campanha nova e está estourando, vai fazer tudo isso aqui, organizar esses dados, resumir, limpar para entregar para esses gestores só o que eles precisam saber, e aí o gestor vai lá, né? Que é aqui o output final é entregar para esse gestor. O gestor só vai lá, revisa, pum, alinha com a equipe, acabou, meu amigo. Isso aqui feito em menos de 20 minutos ali com uma IA rodando, seja num PC local, seja em uma máquina virtual na nuvem, enfim. Não vou falar de ferramenta aqui nessa aula, tá? Ou seja,
menos tempo manual dessa mocinha aqui, menos erro e retrabalho da equipe e mais previsibilidade do que a equipe já vai resolver. Então ela pode marcar a reunião, a equipe pode se reunir 9h30 da segunda-feira e ter certeza que vai ter um relatório entregue para eles já tomarem as decisões estratégicas e, né, se você faz algo mais de uma vez, automatiza aí, já pegar esse relatório e botar a IA para rodar novamente. E todo o processo automatizável, ele tem 5 pecinhas que é muito importante você entender na hora que você for criar e desenhar esse processo. Porque, meu amigo, não adianta nada você ter a melhor IA do mundo, você ter a melhor ferramenta do mundo, se você não sabe organizar um processo. Você não vai saber transformar isso em prompt, você não vai saber transformar isso em algo escalável e repetitível, tá? Então, o que acontece? Você sempre, em qualquer processo, seja escovar o dente, seja planejar uma casa ou montar um relatório para mandar para o seu gerente, você vai passar por essas 5 pecinhas aqui, essas 5 etapas. Então você sempre vai ter a entrada, ou seja, de onde vem a informação. Então eu quero, por exemplo, fazer um relatório do time de marketing, como foi o exemplo aqui, né? Então, poxa, a entrada vem do YouTube, do TikTok, do meu gerenciador de anúncios, vem de todos esses lugares. Beleza. Depois você define a regra, ou seja, o que precisa ser feito, qual que é o fluxo e quais as condições. Então, se no meio dessa análise, no meio do meu input, eu percebi que a campanha no Facebook Ads está dando um prejuízo de mais de 10 mil reais hoje, imediatamente pause a campanha e coloque no relatório. Você não vai precisar que a IA mande um relatório para só depois um gestor de boa vontade ver aquele relatório e ir lá abrir sua conta de anúncios e pausar o anúncio. Entendeu? É aqui que você define o que a IA vai fazer, quem que ela vai chamar e para onde que vai essa informação de entrada, também conhecida como input. Depois, né, depois que você definiu a regra, isso aqui seria o prompt basicamente, aqui entra a IA. Então, o que a IA pode preparar ali, certo? Aqui você define o fluxo. Eu falei errado, perdão, tá? Aqui você não define o prompt. Aqui você define o fluxo do que vai acontecer. Então, você pode desenhar, rabiscar, fazer o que você quiser. Papel e caneta, tá? Inventado há muito tempo atrás, já funciona. E depois você vê e analisa o que a IA pode preparar. Então, ou seja, o que fica na autonomia da IA. Fica na autonomia da IA pausar a campanha, fica na autonomia da IA mandar um e-mail via Google, via Hotmail, enfim. E depois, né, a próxima etapa é a revisão. Quem valida isso? Esse quem pode ser sim uma pessoa, porém pode ser uma outra IA, um outro agente de IA na sua empresa que já valida esse processo, tá? É bem importante você ter essa noção, que nem sempre você vai precisar ter um humano. Porque se você for ter um humano para validar tudo que acontece ali nos processos da sua empresa, meu amigo, aí você de novo vai cair naquela falácia de ter uma IA ao redor da sua empresa e não no processo da sua empresa. Então essa revisão aqui, né, você vai definir nessa etapa de regras, tá? Então quem valida isso? Quem valida isso vai ser uma pesquisa para ver quanto que a gente pode gastar em anúncio esse mês, por exemplo. Então aí vai lá, abre o Excel da empresa, vê lá o financeiro e vê quanto que tem disponível em caixa de anúncio, por exemplo, tá? E por último, você tem o output, também conhecido, né, como saída. Então, nesse processo, o que fica pronto? Então, a gente vai ter a entrada, vamos coletar essas informações. A regra é que se estiver dando muito prejuízo, a IA vai poder pausar isso. A revisão é feita por uma outra IA que está atrelada ao financeiro da empresa e vai consultar o nosso caixa para ver se aprova mais budget para a campanha ou se reduz o budget da campanha. E a saída é a gente ter a nossa campanha otimizada. A gente não gerou nenhum documento nem nada do tipo. Ou, no máximo, gerou ali um relatóriozinho do que foi feito e mandou para o e-mail para o nosso gestor de tráfego. É isso, tá? Nem sempre a saída, o output, vai ser um texto, vai ser uma imagem. O output é o resultado que você quer. Aqui você quer o quê? Que a IA otimize a campanha, que a IA revise a campanha, pause se der algum BO. Então é esse o output que você quer, tá? Nem sempre você vai precisar de relatórios. E caso você ainda tenha dúvida de como escolher a primeira rotina para automatizar, uma dica que eu dou é não começar por uma rotina complexa. Comece por uma rotina simples. Seja revisar e-mail, catalogar e-mail, responder às vezes e-mails de orçamentos que você já tem uma tabela padrão ou algo que você
faz todo dia, que você faz sem pensar, a IA vai conseguir fazer para você. Então, como que eu sei que é uma boa candidata aqui, uma tarefa? Essa tarefa se repete toda semana, todo dia. Se for todo dia, mais ainda, né? Essa tarefa, eu consigo pensar e mentalizar ela com começo, meio e fim claros na minha mente? Ou ainda está com muito ruído? Eu não sei como acontece cada coisa. Porque se você não tem isso definido aqui, começo e fim claro, meu amigo, IA nenhuma vai fazer milagre para você, tá? Então, pega um processo que você já tem ele mapeado direitinho, você já sabe o começo, meio e fim dele, você sabe onde que a IA pode atuar em cada etapa, qual site que você usa, qual ferramenta no seu computador, qual aplicativo no seu computador que você usa, porque hoje a IA, né, Codex, Cloud Code, eles conseguem mexer no seu computador. Então isso já não é mais uma limitação, tá? Então, vê o que a IA pode fazer ali e define esse começo e fim claros. Poxa, essa tarefa consome tempo da minha equipe ou uma tarefa que minha equipe ali em 2 minutos por dia consegue fazer? Porque senão você vai gastar, às vezes, 30 minutos, 1 hora, 2 horas para montar todo o processo, fazer o esquema, sendo que as pessoas fazem em 2 minutos. Aí não vale muito a pena, entende? Então, se consome tempo da equipe, dá mais um checkzinho aqui. Outra coisa, não exige decisão complexa em todas as etapas. É o que eu falei antes. É uma tarefa que você consegue fazer por osmose, você consegue fazer sem pensar? Poxa, check também. E o último é o resultado. Eu saber que essa tarefa está sendo feita é fácil de eu conferir? Ou eu preciso juntar relatório A com relatório B, chamar meu gerente C para ver se isso aqui está funcionando? Por que isso, Edu? Porque aqui você consegue conferir rápido, verificar rápido se aquilo está sendo feito. Ah, é uma tarefa que é mandar um e-mail para o gestor de tráfego. Poxa, você abre o seu Gmail, você abre o seu gerenciador de e-mails profissional aí, você usa Hostinger, Local Web, enfim. Meu, você consegue abrir ali e ver se os e-mails estão sendo mandados. E consegue ver o conteúdo desses e-mails. Então, quanto mais desses critérios aqui tiver, melhor, tá? Se tiver os 5, maravilha, você já até sabe por onde começar então. Então, exemplos aqui para você. Planilhas atualizadas manualmente. Então, planilha de financeiro. Às vezes você recebe, vamos supor, quem trabalha com um produto físico, tem logística que é terceirizada. Você vai receber uma CTE lá no seu e-mail. Aí vai, abre essa CTE, mapeia o custo, tudo, já joga numa planilha para você. Pronto, entendeu? Às vezes você tem uma logística grande que vai te mandar, às vezes, 100, 200 CTEs dentro de uma semana. Quanto de tempo você não economizou do seu financeiro, do seu contador ou da sua equipe de administração para conferir isso, tá? Outra coisa, relatórios. Então, como eu falei, relatório de marketing, que a pessoa tem que acessar várias páginas, várias ferramentas, puxar de um lado, puxar de outro. Meu, a IA consegue fazer tudo isso muito, muito bem. Como eu disse também, documento recebido que precisam ser conferido, né? Até acabei misturando aqui com esse da planilha, mas também às vezes você recebe um monte de PDF, você recebe escaneamento de documento, enfim. Você recebe cheque na sua empresa, escaneia ele, já sobe num drive ali, né, conectado com a impressora, já sobe num drive e pronto. A IA já vai saber que ela precisa ver aquele documento e registrar ele no sistema. E-mail recebido com informação, então e-mail de orçamento, e-mail de, como eu disse, controle de carga também. Outra coisa, né? Listas de pendências e tarefas para acompanhamento. Então você tem um checklist ali para sua equipe. Você organiza isso, sei lá, num Trello, em um Notion ou em um bloco de notas, enfim, não sei. E você tem mapeado certinho, ó, fulano tem que fazer tarefa A, ciclano tem que fazer tarefa B e Deltrano tem que fazer tarefa C. Poxa, a tarefa B do ciclano não está feita. Vamos mandar um e-mail para o ciclano, vamos cobrar o ciclano. Entende? Isso otimiza muito e te dá muito mais visão empresarial também, tá? E como eu disse antes, não comece pelo processo mais difícil, tá? Então, o erro comum é você querer já escolher uma rotina muito mais estratégica, que requer muitas fontes de dados, requer muitos relatórios, relatórios que você nem tem às vezes por conta de não ter a IA lá na base da pirâmide. Então começa pela base da pirâmide. Apesar de ser mais processos aqui na base da pirâmide, quando você vai subindo o nível, você já vai tendo tudo muito mais pavimentado. É igual você querer começar a construir um prédio lá pela cobertura, meu amigo. Não tem como, você tem que começar pela fundação, tá? Então, como que você começa melhor e sai à frente e dispara aí no mercado, no seu nicho que você está? Pega uma tarefa pequena, repetitiva e fácil de você revisar, tá? E um mito que tem muito, né? O pessoal confunde muito, é tarefa, rotina e processo, tá? Vamos destrinchar aqui essas três coisas.
Tarefa, como está aí, é uma ação isolada, ou seja, conferir algo pontual, uma coisa que você vai levar 10 minutos, 15 minutos e que não repete no seu dia a dia. Então, conferir um dado, por exemplo, você precisa ali conferir uma nota fiscal de um item que você vendeu isoladamente. Pô, será que vale a pena você colocar um processo inteiro só para abrir lá o site do Gov para ver essa tal dessa nota fiscal? Agora, se você recebe várias notas fiscais através do seu e-mail ou lá no site da sua prefeitura e você precisa ver isso toda semana, aí sim, aí a gente está falando de rotina, algo que se repete várias vezes diariamente, semanalmente e mensalmente, tá? Isso é uma rotina. E uma rotina, ela está atrelada a um processo. O processo, ele é um caminho claro, ele é um fluxo lógico que segue A, B, C, D e, óbvio, com ramificações também, tá? Isso pode acontecer. Então, se, por exemplo, a nota fiscal passa de um valor X, passou de um valor X, a gente tem que mandar para o financeiro conferir se essa nota é válida, se não tem ali nenhum trâmite, não estão querendo passar a perna na gente. Então, você tem o processo AB, porém uma condicional. A nota é maior? Então vai para C. A nota é menor? Então vai para D. E para estipular um processo, né? Eu espero que tenha ficado claro a diferença de uma tarefa, rotina e processo. Para você estruturar um processo muito bem, como eu disse naquelas 5 etapas. Primeira coisa, defina a entrada, né, os inputs do seu processo. Então, o que eu preciso ver, o que chega, o que aciona essa rotina? É uma planilha exportada? É um e-mail recebido? É um documento anexado, um formulário, um pedido? Pode ter vezes que o gatilho para a sua tarefa é o tempo. Então, todo dia, às 9 horas ou toda semana, na segunda-feira, às 9 horas, eu quero o relatório de vendas. Aí vai ser o fator tempo, não tem problema. E aí a IA vai lá, vai buscar no seu sistema quanto que foi vendido, vai conferir o seu inventário, vai ver se tem divergência de valor, tudo isso, tá? Depois, escreva as regras. Então, escrever as regras é definir como que essa rotina decide, como que a IA decide o que fazer com cada informação. Então, por exemplo, aqui, se faltar um dado no relatório ali por algum motivo que seja, o Sheet caiu, o Google caiu, enfim. Vamos marcar essa tarefa como pendente. Daqui uma hora a nossa IA vai de novo e começa a realizar ela. Ou não, se divergir um valor aqui na planilha, sinaliza ele para daí o nosso financeiro verificar. Porque aí a pessoa, o ser humano, ele atua muito mais na estratégia, ele atua muito mais preciso. Então, em vez da pessoa ter que ler 1000 linhas de uma planilha de financeiro, ela vai ler só a linha que importa. Não, deu tudo ok aqui na regra que eu defini, então prepara um resumo e manda lá para o nosso financeiro. Pô, show de bola, tá? Por que isso aqui é importante, Edu? Simples, meu amigo. Porque a IA, sem regra, vira só uma tentativa falha. Ela não sabe o que fazer, como executar aquilo. Ela vai virar mais um atrapalhão na sua equipe do que realmente um auxiliar, tá? Então, para você aplicar isso, lista aí hoje na sua empresa 3 regras de uma rotina que a sua equipe já faz de cabeça ou que você já faz de cabeça, tá? E por último, definir o output. O que precisa estar pronto no final? Então, qual que é o produto dessa rotina? Então, você tem ali planilha, e-mail, site, tudo isso. Tem o processo que são as regras e quais são as saídas possíveis. É marcar uma lista de pendências dessa tarefa. Deu erro aqui, o Google não estava online, então a gente marcou essa tarefa como pendente. A gente fez aqui um relatório dos vendedores que precisam ali de uma cobrada. A gente já atualizou aqui a planilha, beleza, não precisa responder nada. Já preparamos o e-mail, só falta você enviar. Ou já enviamos um e-mail, tem uma decisão para aprovação. Então é isso, é o que eu falei no começo do vídeo. As saídas, elas não precisam necessariamente ser um texto gerado, e sim uma ação realizada. Ação essa que você vai definir lá na etapa de regras, tá? E outra coisa, e agora um pilar muito importante quando você está criando um processo no começo, é você sempre colocar um que a gente chama de gatekeeper. Gatekeeper seria ali o zelador do portão, né? O porteiro daquela tarefa. Então, o que você pode definir no começo para poder aprimorar a sua IA para realizar aquela rotina e você poder depois deixar ela rodando 100% no automático? Colocar uma pessoa, seja você ou um gerente daquela área, ou até mesmo, meu amigo, uma pessoa do seu operacional que faz aquela tarefa todo dia
para verificar se a IA está fazendo corretamente, tá? Então, por exemplo, o que a IA vai fazer? Vai organizar dados, resumir informações, apontar pendências, preencher um rascunho se for algum relatório, enviar as informações e vai ter uma pessoa para validar, aprovar ou reprovar aquilo, corrigir exceções de regras, porque daí quando ela corrige, você já consegue passar para a IA, saber o que está certo e o que está errado. E uma coisa bem importante é que nessa aula que eu falei para você que eu vou te convidar para participar no final do vídeo, eu mostro como você utiliza o sistema de Meta Squad, que é um squad de agentes IA que ele se auto-aprimora conforme você corrige as demandas, sem você precisar pedir nada. Você só coloca uma meta-alvo. Então, ó, minha meta é essa. E toda vez que ele errar no meio do caminho, ele já salva na própria memória dele o que ele fez de errado e para não repetir, tá? Por isso que é bem importante você ter uma pessoa aqui corrigindo isso e toma a decisão estratégica, tá? Porque a IA ainda na parte estratégica, ela não vai conhecer 100% do seu negócio, até porque não tem contexto de token para isso, né? Então a IA, ali como exemplo, a IA monta a lista de divergências, monta uma lista de coisas a fazer e o responsável aprova o que dessa lista, se vai ser tudo, se vai ser só uma parte, se ele vai distribuir em 2 e-mails, enfim, o que vai ser enviado. Porque o humano, no ponto certo, evita uma automação solta que vai rodar sem contexto nenhum, principalmente no começo. Ah, Edu, e se a tarefa for offline? Esse aqui é o que eu mais recebo às vezes no meu Instagram, pessoal perguntando, pessoal manda e-mail. Ah, eu tenho uma operação que funciona offline. A gente aqui da Automatiza já desenvolveu um projeto, inclusive, para o pessoal que coletava, olha só que nichado, o pessoal coletava roteadores de clientes inadimplentes de provedora, desktop, Vivo, enfim. E com o uso das velas, a gente montou um painel para esse pessoal, onde os motoboys, que eram quem faziam as coletas, conseguiam tirar uma foto e ou via 3G ou se não tivesse 3G, no momento em que o telefone deles se conectasse à internet, caía lá no sistema. Ah, essa demanda aqui foi realizada, essa coleta deu problema. Então, meu amigo, hoje com um celular, tudo que é offline consegue ficar online, tá bom? Leve isso para sua empresa. Então, por exemplo, você tem lá uma entrada offline, então papel, PDF, nota, contrato, foto. Você consegue fazer a digitalização disso. Poxa, com o telefone hoje você consegue digitalizar um documento. Ah, se é um processo gigantesco ali, poxa, você consegue digitalizar com impressora, né? Tem impressora que faz digitalização múltipla aí para quem mexe com documento, cartório, enfim. A IA extrai e organiza essas informações, monta as pendências e um humano vai lá e revisa, tá? Então, um exemplo, né? Conferência financeira. Às vezes você vai receber cheque, vai receber nota fiscal impressa e não recebe por e-mail. Poxa, digitaliza, você consegue colocar uma IA no processo. Você consegue, inclusive, pedir para a IA configurar o seu sistema de salvamento, né, ali da sua impressora para todo dia, por exemplo, criar uma pasta nova. Então, todo dia a gente vai escanear um PDF, a gente vai escanear um documento, transformar ele em PDF, a impressora já salva numa pasta datada, ou seja, com data daquele dia. E daí você já deixa aquela rotina para IA. Ó, todo dia, abra a pasta do respectivo dia e leia os documentos que tem ali, entende? Outra coisa também, documento interno. Então você tem muito relatório, você tem contrato, você tem comprovante. Define para ela o que você quer. Ó, eu quero que você pegue todos os comprovantes e mande para essa pasta, preencha essa planilha. Eu quero que tudo que for relatório, você mande para outra pasta e preencha outra planilha. E aí você tem uma IA basicamente como uma assistente de escaneamento de documento, o que já facilita muito de você não ter que pegar o documento da impressora, jogar numa pasta, pegar, abrir aquele documento, preencher uma planilha ou preencher um docs depois, enfim. E vamos lá, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu vou te mostrar como escolher uma rotina e automatizar ela em 7 dias. Não era promessa de guru, tá bom? Então, vem cá comigo. Primeira coisa que você vai fazer no dia 1 é definir a rotina certa. A rotina que, se você passar os seus outros 6 dias se descabelando para automatizar, tô brincando, você não vai precisar se esforçar tanto, vocês vão ver só que com a metodologia nossa, mas a rotina que, se você colocar esforço e energia nela, vai valer a pena você automatizar. Então, o passo 1 é você pegar as 5 tarefas que se repetem toda semana na sua empresa. Aquela tarefa, você quer saber como que você descobre isso aqui?
Se é uma tarefa que você faz toda segunda-feira com seu time, ou se você é um CLT, por exemplo, alguém empregado, é aquela tarefa que você deita a cabeça no travesseiro no domingo, já pensando em fazer ela na segunda-feira. Esse tipo de tarefa aqui, meu amigo, você pode anotar que é, ó, classe ouro, tá bom? Depois você vai pegar e marcar quanto tempo cada uma dessas tarefas consome. E o passo número 3 é você eleger uma rotina pequena, frequente e fácil de revisar. Então, uma rotina pequena, por exemplo, uma rotina que você leva às vezes 1 hora para fazer. Às vezes você leva 2 horas para fazer essa rotina. Frequente, aqui no exemplo aqui, né, que a IA gerou, tá toda semana, mas pode ser, por exemplo, todos os dias. Uma rotina que você, poxa, olha só, é uma rotina pequena que você faz todos os dias. Então vamos supor que você leva 1 hora para fazer essa rotina todos os dias. Na semana, vamos supor que você não trabalha em sábado e domingo, então na semana você consegue economizar 5 horas em um mês. São aí 20 ou 25 a depender do mês. Poxa, é quase um dia inteiro de trabalho livre para você, entende? E se ela é fácil de revisar, né, meu amigo? Então, regra simples e um resultado claro que você consegue ver. Por que isso, Edu? Começar pelo simples vai gerar dopamina no seu cérebro, tá? Agora falando uma parte mais de neurológica, vai gerar uma dopamina e uma capacidade, uma sensação de autoeficácia. Você não vai ficar mais buscando de galho em galho vídeo de guru com N8N, vídeo com Cloud Code e Make e não sei o que. Não, cara. Aqui você vai pegar e ter resultado. Porque a melhor coisa, o que mais te motiva a realizar algo repetidas vezes, ou seja, você tá toda hora buscando uma tarefa para automatizar na sua empresa, é você ter resultado com isso. Você não consegue investir muito tempo em algo que não te dá retorno. Se você é casado ou casada, você não investiria no seu esposo, na sua esposa, se lá no começo do namoro você tentasse, a pessoa te deixasse de lado. Entende? É a mesma coisa para executar tarefas. Então, no dia 1, você passa ele definindo a rotina certa que vai economizar muito tempo para você, tá? Nos dias 2 e 3, você vai passar esses 2 dias. Aqui eu distribuí, tá? Essas tarefas levando em consideração que você vai levar de 2 a 3 horas para fazer cada uma delas, porque eu sei que você não pode parar a sua operação para focar somente nisso, tá bom? Então, quando você chegar de casa de noite, você senta e define isso daqui. Então, dia 2 e 3, que vai somar ali mais ou menos umas 6 horas de execução. Organize o processo daquela tarefa que você escolheu. Então, passo número 1, descrever a entrada da sua rotina. Quais os documentos que você pega, quais as informações que você coleta e o que é possível da IA coletar e pegar, né? Que a gente tem que lembrar muito bem disso. Não tem como a IA ir lá e mexer num item do seu almoxarifado, né? Você não vai ter um robô do Elon Musk para fazer isso para você, pelo menos ainda não, né? O passo 2 é você definir as regras. Então, o que a gente vai conferir, como que a gente valida isso daqui. Ah, a informação tá boa, né? O input, a entrada tá boa, a entrada tá ruim. Se tiver ruim, o que fazer para melhorar, entende? O que no meio desse processo sinaliza um problema? Poxa, o cliente assinou o contrato, mas não pagou. Opa, manda lá o link do boleto para ele pagar de novo. Ó, amigão, não vem ser caloteiro para cima de mim, não. Entende? Então aqui você define o que fazer em cada caso e cria uma lista de regras e exceções. E por último, saída é o que precisa estar pronto. Ah, eu preciso que a minha IA cobre esse cliente. Então você já sabe onde ir olhar para ver se está tendo eficiência ou não. Nesse caso aqui da cobrança, como eu havia dito, vai ser na sua conta do banco e nos e-mails que a IA está mandando, entende? Ou seja, aqui você vai descobrir se você consegue ou não consegue automatizar, porque se nem você, que é o dono ali da empresa, do processo, ou se um membro da sua equipe que faz aquele processo todo dia, repetidamente, não consegue explicar como fazer ele, com começo, meio e fim, ele ainda não está pronto para automatizar, você vai ter que investir mais tempo nele, tá? Dias 4 e 5, automatize a parte repetitiva. Então você prepara uma IA, pode ser Codex, pode ser Cloud Code, fica ao seu critério. As que eu mais indico são essas duas, Codex e Cloud Code. Por quê, Edu? São IAs que você consegue assinar elas a partir de $20, então R$ 100 ali por mês, né? Meu, hoje em dia R$ 100 não dá o preço de uma pessoa no rodízio de japa, né? Então, R$ 100 ali por mês, você consegue ter elas operando no seu computador, mexendo nas suas planilhas, mexendo nas suas ferramentas ali, né? Clicando em coisa mesmo e até integrando com APIs de sistemas que você utilize, caso você utilize sistemas com APIs, tá bom?
Eu gosto de, inicialmente, sempre simplificar ao máximo. É o que eu passo para o pessoal na nossa mentoria da AI Economy. Cara, você tem um processo, você não entende programação? Replica o que você faz, onde que você clica, onde que você acessa, passa isso para a IA, que a IA vai conseguir otimizar esse processo e verificar com toda a inteligência que ela tem se existe uma ferramenta para aquilo, se existe uma API, uma funcionalidade para aquilo interna que ela consegue fazer que não depende dela usar um navegador aberto, tá? Mas voltando aqui para a aula, dias 4 e 5, automatize a parte repetitiva. Então, você define o que a IA vai fazer e o que você vai ficar de olho nesses 2 dias aqui, tá bom? Depois, você revisou, viu todos os erros que a IA gerou, corrigiu esses erros, beleza. Dia 6 e 7 você revisa e no 7º dia você sobe ela e coloca para rodar, tá bom? Aí, meu amigo, fica ali no automático, você não precisa mais perder cabelo, não precisa mais se estressar e a sua rotina tá pronta e validada. E aqui, como bônus por você ter ficado até o final do vídeo, além de ganhar um convite para uma aula gratuita, eu vou te passar 4 erros que fazem a sua IA não funcionar. Primeira coisa, que é o que mais dá problema, é começar pela ferramenta. É você começar a pensar qual ferramenta resolve isso. Calma, meu amigo, monta o processo primeiro, coleta as informações que você precisa, o que você vai usar de input, o que você vai usar de regra, tudo isso, tá? O segundo erro é automatizar uma rotina confusa, uma rotina que nem você mesmo sabe explicar como ela funciona, porque a IA não vai tirar da cabeça dela como que a sua empresa funciona, né, meu amigo? O terceiro ponto é não passar pela revisão humana e confiar, entregar nas mãos de Deus, achar que a IA vai fazer milagre para você. Por isso que eu disse, dias 4, 5 e até no dia 6, você vai ficar focado em implementar aquela rotina e revisar todas as vezes que a IA fizer aquela rotina. Se ela fizer 10 vezes por dia, você vai revisar as 10 vezes durante esse período, para ter certeza que na hora que você botar para a produção, você não vai deixar seu cliente na mão, tá? Até rimou, nem era para rimar, né? Mas fechou. Então, não tire a revisão humana cedo demais. E o quarto e último item é não medir o tempo, né? Então, não fazer uma comparação analítica antes e depois. Então, a IA esse mês teve tantos resultados, a IA mês retrasado teve tanto. Então, você não medir isso, porque daí você não consegue saber onde ajustar, meu amigo. Porque apesar de depois ter lançado, né, ter já deixado a sua IA no automático, vão ter processos da sua empresa que você vai descobrir que o erro vai estar no processo e não na IA, entende? Às vezes você muda uma coisa na produção, muda uma coisa no atendimento, não comunica isso para a IA e não tem como a IA ficar sabendo, tá bom? Então é isso. Valida pequeno primeiro e conseguir ter resultado naquele processo. E agora, para você que gostou desse conteúdo, que, já deu aqui para mim mais de 40 minutos de gravação, e você quer aprender a como, na prática, aprender as metodologias que eu utilizo dentro da Automatiza e que os nossos clientes utilizam na empresa deles. Só para você ter ideia, além daquele case do cliente que coleta roteadores, a gente tem cliente na área industrial, a gente tem um cliente lá de Manaus, que é uma gráfica industrial. Então assim, meu amigo, a gente atende clínica, a gente atende agência de marketing, enfim. E por que a gente, consegue atender isso? Porque nós desenvolvemos uma metodologia chamada Ideal. Fica um tiragosto aí porque você vai aprender nessa aula magna conosco. Mas a gente desenvolveu uma metodologia onde com ela a gente consegue identificar qual o melhor processo automatizar, como automatizar ele, tudo isso usando IA, meu amigo. Ou seja, você dá o problema para a IA e ela te devolve o que você tem que fazer, quais os gaps no seu processo, e tudo isso a gente vai mostrar mais aprofundado nessa aula aqui. Então, para ter acesso a essa aula magna e ter certeza que você vai conseguir montar o seu primeiro processo automatizado em 7 dias, faz o seguinte, meu amigo, clica no primeiro link aí na descrição, preenche o cadastro e cai para o grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp a gente vai mandar o link da aula juntamente com a data do evento, tudo certinho, para você poder acompanhar a gente e tirar suas dúvidas. São 45 minutos que eu tenho certeza que vai valer para sua vida inteira. Então não perde, clica no link abaixo e faz a sua inscrição. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal, que isso ajuda demais ao YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E como você já sabe, se você faz algo mais de uma vez, automatiza aí. Um forte abraço, meu querido e minha querida, e fique com Deus.